Boa noite. Estamos iniciando com muita alegria a primeira edição do Letras em Perspectiva. Este evento em comemoração ao Dia do Profissional de Letras, celebrado amanhã, 21 de maio. Dou as boas-vindas a todos os presentes aqui na sala, os que estão chegando agora. A Educativa Escola Virtual acolhe todos vocês. E colocando o tapete vermelho para os nossos profissionais de letras que desfilarão, abre aspas, abre aspas não, desfilarão de fato, né, nessa semana, nós gostaríamos de desejar uma experiência acadêmica, formativa, cultural, muito rica para todos. É uma alegria ter todos e todas aqui, né? Os que chegaram também. E aí muitas pessoas têm agregado valor aos nossos eventos, a esse trabalho, a nossa proposta, né, atendido o nosso convite, e muitos perguntaram assim, nossa, que programação interessante, tanto nas atividades, quanto também no cuidado com a plasticidade, né, com a apresentação. Por que dessas cores? Aí eu falei assim, por dois motivos. O vermelho pelo tapete vermelho, mi color preferido. Estou de Rohoi. E o branco é o branco da página. A página que vai ser preenchida por tantos e tantas que aqui passarão nessa semana. E agora, uma grata surpresa e uma grande alegria para todos nós, a professora Maria Ângela, a quem eu tenho a alegria, assim como a professora Eliana, e tantos outros, né, que passarão por aqui, tenho a alegria de chamar de amigos, mais que professores, madrinhas desse nosso projeto, inclusive, de vir para Maria Ângela agora à tarde. Maria Ângela vai fazer a abertura desse nosso evento com a literatura, né, Maria Ângela? Vai lá. Claro. Boa noite a todos e todas. Hoje, para variar, em cima da hora, Samuel, como é que eu faço a inscrição? Que bom que você vai assistir e tal. Falei, claro, vou assistir, Eliana. Eu quero, mais uma vez, parabenizar. Né? Em março, nós começamos, professora Adelaine e eu, esse projeto bárbaro, e pensando que esses grandes projetos, grandes, né, por aquilo que eles alcançam, pelo pensamento e reflexão acerca da literatura e da linguagem que vem sendo construído e perseguido pelo Samuel, eu fico pensando na força, né? Que para além da academia, né? Bacana demais que um ex-aluno nosso, um ex-aluno super dedicado e que se dedicou às atividades também, né? No ensino de língua portuguesa e de espanhol, e está capitaneando esse evento, né? E que eu falei para ele hoje, isso vai dar muitos frutos, e já está dando muitos frutos. Aí ele me fez um convite, sabe? Aí eu falei, ai, então, vocês sabem como é que eu sou muito oferecida, mas eu não ofereci nada, ele que me convidou. Aí eu fiquei muito feliz de estar abrindo essa noite de hoje, e logo depois a Eliana, olha que essa parceria de amizade, de afeto, de troca, né? As nossas alegrias como professoras, pesquisadoras, como mães, como mulheres, né? A gente está sempre se comunicando e trocando as nossas experiências, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, vendo tantas pessoas queridas e conhecendo outras, e aí o Samuel, ele que escolheu, viu, gente? Mas eu também escolheria. Ele me pediu para ler um poema, como não podia deixar de ser, do Paulo Leminski, do livro Distraídos Venceremos. Né? Quem já trabalhou comigo, poesia contemporânea, teoria 1, o Leminski faz parte do nosso repertório. E hoje é um momento de pausa,
para a gente ouvir Eliana, ouvir Camões, ouvir Memórias, e há nada mais, assim, nada melhor do que esse poema do Leminski para poder expressar isso. Plena pausa. Lugar onde se faz o que já foi feito. Branco da página, soma de todos os textos. Foi-se o tempo quando, escrevendo, era preciso uma folha isenta. Nenhuma página jamais foi limpa, mesmo a mais Saara, ártica, significa. Nunca houve isso, uma página em branco. No fundo, todas gritam, pálidas de tanto. É isso. Obrigada, Samuel. Obrigado, muito obrigado, Maria Ângela. Que alegria. E agora eu passo a palavra para a Jaqueline Taroco, que será a mediadora deste evento. Vamos lá. Bom evento a todos. Boa noite a todos, todas, bem-vindos nesse evento que eu acho bárbaro, do Samuel, porque ele fez uma mistura tão bacana, que de fato a gente vê a mistura dessas propostas, né, de profissionais de letras, e que começa com pessoa querida demais, que é com a Eliana, na abertura, e vai fechar com outra pessoa também muito querida, que é o Antônio Luiz, né, o Toninho. Então, esse evento, ele busca fazer esse diálogo, que a gente vai ver um pouquinho de cada coisa, temos lançamento de livro, ilustrações, workshops, né? Então, é um lugar onde nós gostaríamos de estar e devemos estar. Então, sejam muito bem-vindos a todos. Nós vamos trazer hoje para a abertura desse evento a professora doutora Eliana Tolentino, né? Como o Samuel já falou, a celebração dos 500 anos do nascimento de Camões, tem os 50 anos da Revolução Portuguesa, e temos também amanhã, né, o aniversário de 91 anos da primeira fundação do curso de letras no Brasil, 1933. Bom, mas primeiro eu também preciso me apresentar, né, um pouquinho mais para vocês. Meu nome é Jaqueline Taroco, eu sou aluna do mestrado em Letras, PROMEL, e orientanda da Eliana. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a Eliana pela coragem de me chamar, porque pode não parecer, eu sou um pouco tímida, mas eu fiquei muito honrada pelo convite, pela confiança, né? Mas a Eliana tem esse lado dela, ela não é só uma orientadora, ela nos consegue jogar para cima, dar um up. Então, como orientadora, eu não tenho nem o que reclamar, muito pelo contrário, né? A gente já conhece há um tempinho, né, Eliana? Já fui aluna do curso de letras há 20 anos atrás, em 1996 a 2000, fui bolsista do CNPq, com a Eliana como orientadora também, e agora voltamos a nos encontrar mais de perto a questão do mestrado. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui podendo falar da professora que eu amo tanto, né? Bom, a gente precisa falar um pouquinho da estrutura do curso. O nosso horário tem um tempo estipulado até as 9 horas, né? E durante a fala da professora Eliana, se os espectadores tiverem alguma pergunta, já podem registrar no chat, que eu vou estar acompanhando e anotando, né? A lista de presença, o Samuel acabou de confirmar, Samuel do suporte, que é emitido pelo próprio sistema, na hora que vocês estão logados lá, vocês já vão ter essa questão da presença e também da emissão do certificado, que será emitido posteriormente, enviado para vocês posteriormente. Tá? Bom, não precisa falar muito da Eliana, que muitos conhecem, mas é necessário, né? Se ter que fazer um recorte no currículo, já vista a extensão do currículo, né? Uma produção acadêmica, eles deixam a gente de boca aberta e fala assim comigo, ai, que canseiro, eu nunca vou chegar nesse top, né? Mas eu estou aí tentando escalar com a ajuda da Eliana. A Eliana é professora associada da Universidade Federal de São João del Rei, né? Ela atua na graduação, da pós-graduação, no curso de letras, e na graduação de letras, né, no PROMEL, ao contrário, não nessa ordem. Ela é graduada no curso de letras também pela Faculdade Dom Bosco, de Filosofia e Letras, na UFRJ, mestre em Estudos Literários, Literatura Brasileira, pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Letras, Estudos Literários, Literatura Comparada, pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2006, fez pós-doutorado em Estudos Comparados de Literaturas e Língua Estrangeira pela USP, em 2016 e 2017,
E os seus interesses voltam-se para a questão da literatura comparada, memória cultural, teoria literária e crítica da cultura, as relações literárias entre Brasil, Portugal e África, a literatura portuguesa contemporânea, a literatura africana em língua portuguesa e pesquisa em acervos e arquivos. Eu acho muito bacana esse trabalho que a Eliane desenvolve em arquivos, porque eu sou amante de arquivos, né, de escritores meus esquecidinhos nas prateleiras, e hoje, né, como diria Camões, como diz Camões, que o amor é fogo que arde sem se ver. Eu diria que o conhecimento é fogo que arde sem se ver, porque esse fogo permaneceu aceso há 20 anos e continua me perseguindo, e quanto mais a gente aprende, mais a gente quer, para no dia a gente chegar e dizer, gente, eu não sei nada, mas o fogo está aceso. Então, nessa semana maravilhosa, que nós vamos, né, ter um monte de eventos, que todos vocês participem todos os dias, de segunda a quinta-feira, estamos abrindo com a fala da Eliana, vamos fechar com a fala do Toninho, né, fomos agraciados pela fala da nossa querida professora Maria Ângela. Então, que vocês todos tenham um ótimo evento, aproveitem bastante, registrem suas perguntinhas, e eu passo a fala à nossa querida Eliana Tolentino. Muito obrigada, Jaqueline. Boa noite a todos, todas e todos. Muito obrigada pelas palavras. Muito obrigada, Maria Ângela, por abrir essa honra de você estar aqui. Obrigada a todos que estão aqui, todas e todos. Não vou nomear ninguém, né? Porque senão vai quase que a noite toda, enfim. Eu quero agradecer demais ao Samuel, né, pela iniciativa, parabenizar pela iniciativa da educativa. Muito me honra e vislumbro, né, assim, um futuro enorme para essa instituição, né, já podemos chamar de uma instituição. Então, agradecer demais ao Samuel o convite, a confiança, a equipe, não é? Porque a gente sabe que o Samuel também tem uma equipe, a organização, organizadíssimo, tudo muito, muito bem organizado. Eu fiquei até devendo, calma, Samuel, daqui a pouco eu preencho os formulários, é tudo muito organizado. Então, só tenho a agradecer, né, a vocês todos. Então, hoje a gente vai falar de Camões. Aí, Jaqueline, não sei se vai ser a Jaqueline ou se vai ser o Samuel que vai... Pode falar, Jaqueline, você está sem som. Não, você está sem som. Sem a Jaqueline que vai projetar. Tá bom. Sou eu que vou projetar aí dentro. Só, tá, ok. Tá? Desliguei o celular aqui para não dar muita interferência e ficar com áudio de mais certo. Qualidade. A gente vai começar, e aí você me avisa como é que é. Pode projetar. Tá. Então, na verdade, a gente vai ter uma conversa, né? Samuel chamou de palestra, enfim, a educativa chamou de palestra, mas é uma conversa, uma homenagem ao Camões. Eu não escrevi um texto, eu preferi fazer slide para que a gente possa conversar, porque o visual também fica interessante. Além disso, tenho que informar que todas as imagens foram tiradas da internet, né? Tem as referências delas, mas não são imagens minhas, né? Questão de autoria é muito sério isso, então a gente tem que dizer sobre isso. Bom, então, na verdade, é uma homenagem a Camões, né? E o título que eu dei da minha fala foi Camões no Brasil, que espaços da memória, né? Que lugares, que espaços, no plural, né? Camões ocupa na memória e na identidade do Brasil, enquanto um país colonizado por portugueses. Então, a gente vai, ao longo da nossa conversa, traçar este caminho, né? Ainda no primeiro slide, só para situar rapidamente, o Camões nasce, tá, gente? Vocês vão ver que tem sempre duas datas aí, eu vou explicar por quê. Ou ele nasce em 1924 ou em 1925, em Lisboa. Ele falece em 10 de junho de 1579 ou 1580, de 55 a 56 anos em Lisboa. Existe uma imprecisão em relação a esses registros, porque a gente está falando de século XVI, né? A gente não está falando de século XX, a gente não está falando de século XXI, em que o registro escrito tinha este valor. Então, essa imprecisão quanto às datas reflete, de certa forma, um momento histórico, geográfico, político, né? A única certeza que se tem é que, após a morte de Camões, a mãe dele recebeu uma pensa, uma espécie de pensão, né? Do rei. E aí a pensa começa aí a ser recebida em 1580. O que pode acontecer, como acontece às vezes no Brasil, a pessoa falece, né?
existe um tempo aí até ela receber a pensão do falecido, então, por isso essa imprecisão quanto às datas. Independente de data, a figura de Camões é muito grande, né? Então, agora passemos para a epígrafe, que eu abro essa minha fala com o segundo slide na epígrafe, que nós temos aí a imagem, aí o segundo slide. Nós temos a imagem da Torre de Belém, né? E eu trago, deixa eu passar também, porque eu estou olhando aqui o meu computador e estou esquecendo de passar. Nós temos aqui, eu trouxe uma epígrafe do Fernando Pessoa, né? Como falar de Camões e não falar dos outros poetas portugueses. Pessoa é um outro grande poeta português, né? Pessoa, no poema padrão, está no livro Mensagem, que é o único livro que o Fernando Pessoa publica em vida, tem um pequeno trecho que diz que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E aí eu abro com essa epígrafe, abro com a Torre de Belém, que é o espaço, que é o lugar, né, de onde os portugueses partem para as navegações, né, no século XVI, para o caminho para as Índias, né? Então, essa torre simboliza este Portugal que se estende para outros continentes, incluindo nós ali, né, brasileiros. Aí, o terceiro slide, eu vou trazer para vocês rapidamente para a gente falar dos Lusíadas, que é o livro, a obra, digamos assim, né? Mas está soltando foguete aqui perto, tá, gente? Mais famosa do Fernando do Camões, talvez mais conhecida, não é? Além, evidentemente, dos poemas dele. Bom, os Lusíadas, essa é a primeira capa de Os Lusíadas, né? Foram publicados, ou foi publicado, né? O livro foi publicado, ou Os Lusíadas foi publicado em 1572. Há uma série de, talvez, lendas, histórias que se criam, mas as histórias também são importantes, né? O Legoff vai dizer em Monumento e Documento que aquilo que não tem documento passa-se pela história oral, que a história oral e as lendas e as fantasias também fazem parte da constituição identitária, né? Então, falar que o Camões, existir esta lenda, que o Camões preferiu salvar a nado os manuscritos de Os Lusíadas, ao invés de salvar a sua amada, Dinamene, quando, né, ele teve um naufrágio na foz do rio Mekong, meio fantasioso, talvez, é meio improvável, né? Porque as águas, certamente, molhariam os manuscritos, né? num naufrágio, então apagariam. No entanto, essa fala, ou essa lenda, fala da importância que esta obra tem para a nacionalidade portuguesa, para a constituição identitária da nação portuguesa. Por quê? Porque é uma obra que vai narrar muito da história de Portugal, principalmente a história antiga, e a história futura, porque há previsões também nos Lusíadas daquilo que iria acontecer, tanto em termos de tragédia, quanto em termos de vitórias para o povo português, na fala das deusas, nas conversas, né? Na fala do Adamastor, do gigante Adamastor, enfim. Eu não vou narrar aqui sobre a história dos Lusíadas, porque o meu recorte hoje é falar do Camões e o Brasil. Mas vamos lá. Mas eu quero pontuar algo para vocês. Para se publicar um livro, né? Sempre, praticamente sempre, nós vamos perceber isso ao longo da fala, mas nós estamos falando de 1572, precisou que o livro passasse pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Então, nós temos a liberação do censor do Tribunal do Santo Ofício, Frei Bartolomeu, é isso mesmo o nome, tá, gente? Ferreira, que escreveu um parecer, e este parecer, por exemplo, o meu livro tem este parecer, né? Este parecer faz parte da obra, seriam os arredores do texto, né? Seriam os paratextos, né? Na fala do Gerard Genet, né? O teórico Gerard Genet, mas que faz parte da história da constituição, da identidade deste livro, da biografia deste livro. Então, é um livro que surge liberado pelo Tribunal do Santo Ofício. É um livro que surge liberado pelo poder régio, pelo rei, né? Então, quem assina a liberação é Gaspar de Seixas,
que no dia 24 do mês de setembro de 1572 vai liberar também a publicação deste livro. E Camões dedica este livro ao rei Dom Sebastião, né? Que é um rei que vai desaparecer, enfim, certamente, óbvio, a gente sabe que ele morreu, mas se cria uma mitologia em torno da volta desse rei, e a partir da morte desse rei, se cria algo muito importante em Portugal, que é o desejo de uma nova Portugal, né? Tão semelhante quanto a Portugal das navegações, que é o chamado sebastianismo, né? Dom Sebastião vai voltar, seremos um país ainda como fomos durante as navegações. Então, tudo isso vai criando, né, uma história, uma biografia em relação ao livro, em relação aos Lusíadas. E aí, também uma outra, no slide 4, né, uma outra, digamos, um outro habitat, né, no imaginário das pessoas, principalmente dos brasileiros, que Camões habita, é o Camões lírico, né? Eu falei um pouquinho do Camões épico, mas a gente tem o Camões lírico, é aquele Camões que vai escrever poemas de amor. Então, eu trouxe um poema agora o mais conhecido de todas as pessoas, né, acredito eu, que é o soneto, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, vou ler, porque eu acho que aí é uma homenagem, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, é um poema engraçado, Jaqueline, no meu eu dividi em 2 colunas, aí o poema apareceu por inteiro nesse slide que está... Parece só ele... Assim. Eu fiz em 2 colunas, aí ele estava por inteiro no slide. Mas tudo bem, gente, não tem problema, acho que todo mundo conhece, né? Volta um pouquinho, por favor, Jaqueline. Por que eu também trago a lírica camoniana? Eu não vou falar da lírica camoniana, também não vou falar da epopeia camoniana, né? Muito rapidamente. Porque essa visão, né? Essa ideia de este amor que nos toma, deste amor em que o homem é sujeitado a ele, né, assujeitado a ele, passa para a nossa cultura, né? Seja nas novelas, seja no sertanejo, no pop rock, até passando por Roberto Carlos, né? Me surpreende muito eu ver que as músicas que fazem mais sucesso, inclusive no sertanejo universitário, que é o que a juventude mais consumia, não sei se consome mais, é sempre um amor que não deu certo, é sempre um amor irresolvido, vamos dizer assim, né? Então, isso constitui-nos imaginariamente em relação àquilo que é importante na vida das pessoas, que é o amor. Então, por isso que eu trago também o Camões como constituinte da identidade brasileira, se a gente for perpassar a cultura brasileira, não só nos romances escritos, digamos, romances mesmo do século XIX, mas naquilo que a população consome, né? Naquilo que vende, naquilo que faz sucesso, de verdade, né? Que é a música popular, que é o sertanejo, que é Roberto Carlos. As pessoas consomem, e aqui, que foi um tempo atrás, as novelas, e que está acontecendo agora, por exemplo, com um dorama, né, que está fazendo muito sucesso, que não é brasileiro, mas tem essa questão do amor. Como que as pessoas têm necessidade de cultuar este amor quase como um Deus, né? E aí nós temos, neste poema da lírica camoniana ainda, Jaqueline, no slide 4 ainda, nós temos, por exemplo, um silogismo, né, que é uma afirmativa, né? A gente tem uma afirmativa, apresenta-se uma ideia, uma afirmativa, que são chamadas preposições, que é um enunciado com um sujeito, um verbo e um atributo. Amor é fogo que arde sem se ver, né? Aí vai-se num decorrer desses silogismos, chegando a uma conclusão, né? E a conclusão que se chega aí, realmente, é que este amor é tão contrário a si mesmo,
né? Então, para desenvolver essas ideias, no caso do poema, o poeta, o eu poético, né? Ele traz oposições, traz antíteses, né? Traz ideias opostas, porque quando a gente começa a ler o poema, justamente porque ele tem muitos verbos, o verbo ser, né? Um número grande de verbos ser, a gente tem quase que uma ânsia mesmo, um desejo que finalmente alguém vai definir o amor. Né? Amor é fogo que arde, é ferida que dói, e quando a gente percebe, na conclusão do silogismo, ele vai dizer que o amor é tão contrário, né, a si mesmo. Então, não há uma definição. Então, nós temos aqui dualidades, oposições, né? E, para exemplificar a relação deste amor, né, nós vamos passar muito rápido, ainda estou no slide 5, viu, Jaqueline? Dessa presença, dessa ideia deste amor, ou a presença forte do amor na cultura brasileira, e entre tantas músicas que a gente tem, e poemas também, eu trouxe apenas Monte Castelo, do Legião Urbana, né, que nós temos aí duas presenças fortes intertextuais, que é a Bíblia, né, que é a primeira carta, o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, e um trecho, justamente, do poema, do soneto do Camões. Né? Não vou ler, porque acho que todo mundo conhece, né? Mas só a primeira estrofe: ainda que eu falasse a vida dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. E aí ele vai trazer o trecho do Camões, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E é lindíssimo, né? Principalmente na voz do Renato Russo, quando a interpretação dá também, né, juntamente com a melodia, dá um sentido novo, né? Uma outra leitura também, ou um acréscimo, de certa forma, a este poema. Então, eu trago como exemplificação a presença do Camões no Brasil, na memória do Brasil, na música, né, popular, e aí eu trago, então, Renato Russo como exemplo, né? Monte Castelo, em homenagem, segundo algumas informações, é homenagem a Monte Castelo mesmo, né, na Itália, que foi um lugar em que os brasileiros foram lutar, e é homenagem a um tio do Renato Russo, que foi lutar em Monte Castelo, durante a Segunda Guerra Mundial, quando, então, os nazistas foram expulsos de Monte Castelo. Né? Isso tudo eu estou falando vai ter uma pontuação no final, porque eu tenho uma intenção, é óbvio, né? Quando a gente monta alguma coisa, a gente tem uma intenção, e a gente vai chegar na intenção muito também, as coisas acontecem, né? E muito também, inclusive, pelo que a professora Mariângela hoje postou no nosso grupo de professores, pelo medo que a gente está enfrentando no mundo em relação a coisas que estão vindo por aí, né? Em termos políticos, em termos mundiais, realmente. Muito bem. Vamos agora no slide 7º, né? Em que a gente vai falar um pouquinho só, rapidamente, da epopeia, né? Os Lusíadas é uma epopeia. O que é uma epopeia? É uma narrativa que vai contar vitórias, que vai ter um herói, né? E que vai contar vitórias de um herói. Geralmente de um herói, a Odisseia, né, por exemplo, mas aqui não, os Lusíadas está no plural, né, os Lusíadas, então, né, além de ser realmente a história de um herói, digamos, encarnado aí na figura do Vasco da Gama, mas o Camões tem uma série de inovações nessa epopeia, é uma epopeia atualizada, né, embora ela tenha toda a intertextualidade com as epopeias greco-romanas, né, as antigas, da antiguidade clássica, mas ele inova em muitas situações, né, em muitas questões. Vou usar o roteador para mandar. Alguém com o microfone aberto aí. Ô, Bárbara. Não, você pode fechar, Jaqueline, tem como você fechar, eu acho que tem. Eu acho que Samuel. Já desativei. Tá bom. Ele inova no sentido que ele coloca vários narradores, que não só o eu poético, ele inova quando ele coloca o herói no plural, os Lusíadas, então é o povo português, ele inova quando o eu poético reclama-se descansado,
né? Ele inova quando ele traz esta epopeia, esta heroicidade para o espaço geográfico português. Então, há várias inovações que o Camões faz, né? Bom, mas em resumo, nós temos as vitórias dos portugueses, vitórias que eu estou dizendo, vitórias em guerras, né? Porque as guerras antigas, a história portuguesa antiga, ela é narrada nos Lusíadas, embora os Lusíadas trate da viagem de Vasco da Gama a caminho das Índias, nós temos algumas paragens, né, algumas paradas, principalmente em Moçambique, não é? Em que Vasco da Gama vai narrar a história antiga de Portugal. Nós temos 2 episódios, um episódio, por exemplo, que é um que eu sempre trabalho em sala de aula, que é um episódio antigo, né, que é o episódio da Inês de Castro, que é uma história semelhante a Romeu e Julieta, enfim, em Portugal, e é uma história muito conhecida, em que o sogro, o rei, manda matar a nora, né? Ainda não era nora, mas não era nora antes, enfim, é uma história de amor também, né? E temos também a história do Adamastor, que representa, que é um mito, inclusive, que o Camões cria, que representa o Cabo da Boa Esperança, antes Cabo das Tormentas, que é justamente o finalzinho ali da África do Sul, geograficamente falando. Muito bem. Então, esse livro vai narrar as vitórias portuguesas até a chegada de Vasco da Gama à Índia, né? E vai fazer previsões, como eu disse para vocês, de tragédias futuras e também de vitórias futuras. Inclusive, a vitória de chegar aqui ao nosso país. Né? Isso está lá também narrado. Muito bem. Passando para o slide 8º, só a título de informação, então, Vasco da Gama, com a sua frota, né, que eram vários homens, parte do espaço geográfico, que é a Praia do Restelo, no dia 8 de julho de 1497. E ele chega a Calicut, na Índia, no dia 20 de maio, exatamente hoje, exatamente hoje, de 1498. Né? E aí temos um primeiro mapa, que eu gosto de mostrar para as pessoas, né? Primeiro mapa, Jaqueline, por favor, no slide 9. 8 de julho, né, quando ele parte. Depois, e aí eu quero que vocês observem, neste primeiro mapa, não sei se visualmente para vocês está legal, mas, enfim, acredito que sim, né? Que este primeiro mapa mostra somente a ida. Como eles passam longe da costa de África na ida. Então, este primeiro mapa é a ida, né? E como eles, ainda por desconhecimento, eles tinham alguns conhecimentos, também não era assim, né, gente? Havia um comércio, um contrabando de conhecimento, havia mapas, claro que eles sabiam, evidente que eles sabiam navegar, tinham informações, mas mesmo assim, né, eles passam muito longe da costa na ida. E é aqui, em 15 de abril, né, em Mombasa, em Melinde, somente Melinde, que Vasco da Gama, por exemplo, vai contar a história antiga de Portugal, tá? No dia 15 de abril. No dia 22 de novembro, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, se você conseguir colocar setinhas, Jaqueline, não sei, eu no meu aqui eu consigo, mas não sei se você consegue. Eu não sei se você consegue. No dia 22, nós temos aqui o Cabo da Boa Esperança, como eu disse para vocês, que é a ultrapassagem, né? Aqui muitas naus afundavam, né? Justamente por um fenômeno geográfico, né? É um cabo, realmente, o cabo que temos aqui é um avanço de terra, né? Muitas naus afundaram. O primeiro que ultrapassou este cabo, que ultrapassou este finalzinho do continente africano, né? Foi Bartolomeu Dias. Por isso, aqui, no dia 16 de dezembro, está escrito padrão de Bartolomeu Dias. Então, a partir do momento que o Bartolomeu Dias passa este cabo, ele abre este caminho para a Índia. Então, é daí que esse cabo, que antes se chamava Cabo das Tormentas, porque muitas naus afundavam neste espaço, por um fenômeno mesmo geográfico. A partir do momento que Bartolomeu Dias ultrapassa, né, consegue vencer, né,
a natureza, digamos assim, ele passa a se chamar, então, Cabo da Boa Esperança. Daí a expressão que a gente usa, eu sou uma pessoa que usa muito essa expressão, já estou dobrando o Cabo da Boa Esperança. A gente já está na metade do caminho, né? É nesse sentido. A gente usa isso, né? A gente que é mais velho, vocês talvez não. E é importante porque essa passagem do Vasco da Gama neste cabo é poetizada em Os Lusíadas na medida que, na maneira que o Camões faz de transformar este cabo num mito, numa rocha, que é o gigante Adamastor, que vai narrar para o Vasco da Gama. Eu brinco que ele faz uma terapia com o Vasco da Gama, né? E ele supera essa dor, porque é uma história de amor. O Adamastor se apaixona, é uma paixão que ele não vai conseguir, que ele se apaixona por uma deusa, e ele é, em castigo, transformado em rocha, né? Em cabo, em rocha. Ele é um gigante, né? A partir do momento que ele conta a história toda, ele amedronta muito a frota, um tanto quando é como se ele se libertasse daquela dor. E aí os portugueses podem ultrapassá-lo, podem ir para o outro lado do continente africano para chegar à Índia. Né? Eu estou falando de uma forma muito assim, leve, né? Mas, enfim, tem mais questões aí. E aqui nós temos um outro, aí no slide 10, nós temos um outro mapa, né? Que nós temos aqui os vários lugares em que a frota para, já no início, né, inclusive está numerado, e cada lugar que a frota para vai-se, então, são partes dos Lusíadas que vão ser narradas algumas histórias de Portugal. Então, só um exemplo, por exemplo é ótimo, né, gente? Um exemplo é o número 6, que justamente o que eu estava dizendo, é a história do gigante Adamastor. Então, esta história acontece durante a viagem, não é uma história antiga, né? Mas, por exemplo, a Ilha dos Amores é uma história futura, quando eles terminam e eles têm como prêmio, né, a Ilha dos Amores. O que mais nós temos aqui? O Velho do Restelo é no início, é um homem que vai bradar e falar, né, um velho, né, um senhor venerando, vai bradar contra esta viagem. Nós temos aqui os narradores, né? O poeta, o eu poético, é um narrador de todas as histórias e de toda a história. O Vasco da Gama também é um narrador, isso é uma inovação do Camões, né? Porque ele vai narrar as histórias de Portugal para o rei de Melinde. Paulo da Gama, irmão do Vasco da Gama, também é um narrador nessa história, e um marinheiro, né, um dos navegadores, que é o Veloso, que também é um narrador. Então, nós temos 5 narradores, né? Poeta, Vasco da Gama, 4, desculpa, o poeta, Vasco da Gama, o rei Paulo da Gama e Veloso. São os 4 narradores, o que é uma inovação também, né, nessa história, nessa epopeia. Por exemplo, os 12 da Inglaterra, é uma história antiga de Portugal, então também está narrado aqui. Então, é um mapa interessante, claro, gente, esse mapa não fui eu que fiz, né, deixa bem claro isso. É um mapa que mostra, então, como que a história de Portugal é narrada na epopeia, tá? Aqui um outro mapa, né, que vai mostrar a ida e a volta, rapidamente, a viagem de Vasco da Gama, o regresso, não sei se dá para vocês, é o próximo slide, é o slide 11, que vai mostrar, em verde seria a volta, em vermelho seria a ida, né? Em verde eles já estão experientes, então eles passam mais perto da costa, então, rapidamente, só para a gente visualizar essa viagem, que é uma viagem longa, né? Bom, vamos falar rapidamente da estrutura, já no slide 12, é uma epopeia, a epopeia é feita de cantos, né, que corresponderiam a um romance a capítulos, ela é feita em forma de versos, né? Não vou entrar em detalhes sobre como são constituídos os versos, mas são versos decassílabos, né? As rimas, tal, né? E sempre se fala sobre isso, mas não cabe aqui agora, né? Seriam ABBA, ABBA, CD, C, BCD, mas não cabe a gente agora entrar nesse detalhe, porque o nosso recorte é outro. De qualquer forma, são 10 cantos, existe um prólogo ou uma proposição, uma apresentação, né, da epopeia, e se invocar é no sentido de chamar, né, evocar é de chamar a uma divindade. O Camões chama as Tágides, o que também é uma inovação
do Camões, quem são as Tágias? São as ninfas do rio Tejo, né? Então, ele coloca ninfas, divindades no rio português, né? No espaço geográfico português. Isso é muito interessante. Ele dedica ao rei Dom Sebastião, né? Que é um rei de Portugal, que é o famoso rei de Portugal que vai aí depois desencadear o sebastianismo, né? Tendo aí o desejo de Portugal ocupar um espaço no globo, né? Um espaço globalizado de poder que ele tinha. Dom Sebastião nasce em 1554, falece em 1578, provavelmente morto na Batalha de Alcácer-Quibir ou Alcácer-Quibir. Então, é o relato, aí depois, propriamente dito, tem o relato da história de Portugal e da viagem de Vasco da Gama. E o epílogo, né? Se diz que ela começa em média res, o que é isso? Começa já com os navegadores no mar, né? Bom, agora passemos, então, para... Eu vou ler apenas esses primeiros versos dos Lusíadas, os primeiros versos iniciais dos Lusíadas, porque depois, inclusive, nós vamos compará-los com outros versos de poetas brasileiros, né? As armas e os barões, os homens, né? Armas no sentido de armas bélicas mesmo, assinalados. Vou ler primeiro, depois a gente fala rapidamente. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gentes remotas edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então, as armas bélicas, os barões, os homens assinalados, escolhidos, né, passaram ainda da ocidental praia lusitana por mares ainda não navegados, não tão somente navegados, não, havia pessoas que já tinham navegado, sim, né? A gente viu Bartolomeu que tinha navegado, enfim, mas nós estamos falando de arte, nós estamos falando de poesia, né? Nós não estamos falando de verdade, né? Passaram ainda além da Trapobana, que é uma ilha do Ceilão. E em perigos e guerras esforçados, sim, foram muitos perigos, foram muitas guerras, mas o que prometia a força humana, né? Porque eles fizeram mais do que o humano faria, eles são heróis. E entre gente de longe, remotos, realmente eles edificaram, né? Haja vista nós, somos resultado disso também, novo reino que tanto tornaram sublime, né? Que sublimaram. Rapidamente, vamos lá. Então, agora vamos à parte que, né, foi o recorte que eu quis fazer. Só para a gente situar um pouco o que é a epopeia, né? A lírica camoniana, a gente precisa ler cada poema, enfim, né? Mas eu quero falar um pouco, que a proposta hoje é falar do Camões no Brasil, né? Bom, como que ela chega ao Brasil? Se a gente pensar na nossa colonização, ela chega ao Brasil de forma didática, né? Ela chega ao Brasil para que as pessoas fossem alfabetizadas, para que as pessoas soubessem escrever no português, que era aquele português camoniano, que era o português de Portugal, né? Toda a questão de poder, toda a questão de imposição de uma cultura, de uma língua, passa pela imposição, passa pela escola, né? A escola é um AIE, o Althusser já disse isso, né? Ela é um aparelho ideológico do Estado. Então, Camões entra no Brasil pelo Estado, pela escola. E aí ele aparece, né? Como nos livros didáticos, ele aparece de forma didática. Então, Graça Aranha, por exemplo, né? O escritor Graça Aranha. Então, agora eu trago para vocês alguns depoimentos de alguns escritores renomados, né? Que, quando crianças, levaram um susto quando se depararam com os Lusíadas. É um texto, isso eu trago do texto da Regina Zilberman, que se chama, aí até vou pedir a Jaqueline para colocar o link, Literatura Portuguesa no Brasil, uma estrangeira entre nós. Então, ela traz alguns recortes que ela fez, mas que também Gilberto Mendonça Teres também faz esse trabalho, né? Então, Graça Aranha, isso aqui é um trecho do texto da Regina Zilberman. Bom, gente, Graça Aranha, educado no final do século XIX, olha só, nós estamos falando do século XIX, né? Ele vai dizer assim, os clássicos portugueses não me interessavam profundamente. Achava divertida as anedotas de Manuel Bernardes,
de Camões, só Inês de Castro me agradava. O resto, muito cacete. Então, como que essa turma, né, que depois se tornam os intelectuais brasileiros, vão ler, né, esse intelectual, né, português, que é Camões via Lusíadas, evidentemente. Aí um trecho do Gilberto Mendonça Teles, que vai dizer o seguinte: a didática que toma vulto com o aparecimento, em 1886, de uma camoniana brasileira do Barão de Paranapiacaba, esse livro pode ser tomado como símbolo de um novo sentido impresso à obra de Camões, o de servir de texto didático para a alfabetização e para o ensino da língua portuguesa. Eu estou no slide 15 agora. Tá, Jaqueline? Eu dei uma acelerada por causa do horário. De servir de texto didático para a alfabetização e para o ensino da língua portuguesa. Fato que não só interviu na crítica literária, como gerou uma série de contos satíricos e muitas confissões literárias, como a de Graciliano Ramos, no livro Infância. Então, veja só, ele entra pela escola, né? Ele causa espécie, né? As pessoas não gostam, a gente viu o depoimento de Graça Aranha. Que consequências nós temos desta entrada de Camões via escola? Nós temos contos satíricos, nós temos textos satíricos em relação a Camões, paródia, enfim, né, vários, e temos também confissões literárias, depoimentos da recepção desses escritores em relação a Camões. Posteriormente, nós temos pessoas, esses mesmos escritores, que vão reler Camões e vão escrever em homenagem, ou vão escrever influenciados. Enfim, Camões tem uma influência muito grande para a cultura brasileira e, evidentemente, do que nós estamos falando, para a literatura brasileira. Então, agora um depoimento do Graciliano, no slide 16, da recepção dele enquanto criança sobre Camões, né? Foi por esse tempo que... Gente, atenção aos verbos, né? Porque Graciliano Ramos tem uma economia de verbos, mas os verbos deles são contundentes, né? Foi por esse tempo que me infligiram Camões no manuscrito. Eu fico assustada quando eu leio isso, né? Sim, senhor. Assim, sim, senhor. Camões em medonhos caracteres borrados e manuscritos. Aos 7 anos, vocês imaginam que é uma criança de 7 anos se deparar com um manuscrito de Camões, né? Aos 7 anos, no interior do Nordeste, ignorante da minha língua, fui compelido a adivinhar em língua estranha as filhas do Mondengo, que são as ninfas, né, do rei Mondengo, a linda Inês, que é Inês de Castro, as armas e os barões assinalados. Deus me perdoe, abominei Camões. E o barão de Macaúbas, associei Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, o gigante Adamastor, barão também dê certo. Muito interessante esse depoimento do Graciliano Ramos, muito sutil, né? Muito interessante, né? Agora, o slide 17, também o poeta Ascêncio Ferreira, né? Ele vai dizer o seguinte: todos esses trechos foram recortados do texto da Regina Zilberman, que, por sua vez, tem também uma leitura do livro do Gilberto Mendonça Teles, né? Camões e a Poesia Brasileira. A escola que eu frequentava era cheia de grades como as prisões. E o meu mestre carrancudo, como um dicionário complicado, com as suas matemáticas inacessível, como os Lusíadas de Camões. À sua porta eu estancava, sempre hesitante. De um lado, a vida. A minha adorável vida de criança. Pinhões, papagaios, carreiras ao sol, voos de trapézio à sombra da mangueira, saltos de engazeira para dentro do rio, jogos de castanhas, o meu engenho de barro de fazer mel, do outro lado, aquela tortura, as armas e os barões assinalados. Por isso que eu quis ler para vocês a primeira parte dos Lusíadas. Também lê do Ivo, no slide 16º, mentira, 17º, 18º, gente, eu estou no 18º. Vai dizer o seguinte: no ensino de português e literatura, imperava uma edição expurgada dos Lusíadas. Éramos todos intimados a descobrir a oração principal em certas estrofes camonianas. E de forma tão ameaçadora,
que só muitos anos depois, tendo já publicado o meu primeiro livro de versos, foi que me atrevi a me aproximar do maior poema da nossa língua. Antes ele era, para mim, mais temível que o próprio Adamastor. Muito bem. Então, vocês vejam que eu trouxe alguns depoimentos, né? E o último que eu escolhi para vocês é ler do Ivo. A de ler do Ivo aí no slide 18, acho que ele ainda. Justamente para mostrar para vocês que, após a maturidade, esses escritores vão voltar a Camões, né? E, de qualquer forma, independente desse susto, desse medo, ou dessa abominação, como o Ascenso, né, que disse que abominou, não é isso? Ou é o Graciliano que abominou? É o Graciliano, né? Se não me engano. Camões está presente. Camões está marcando a identidade do escritor brasileiro, do intelectual brasileiro. Ainda que inicialmente pelo medo, pelo susto, mas ele está marcando. E isso tem consequências, né? Nós vamos ver as consequências no decorrer aqui da fala. Muito bem. Aí uma fala minha agora, tá? No 19º. Evidentemente que essa maneira com que os lusíadas chegaram ao Brasil fez com que nossos escritores, em seus anos de escola, deles se afastassem. Mas, posteriormente, com a maturidade, compreendendo o valor da obra deles, se aproximaram. Gilberto Mendonça Teres, no seu livro Camões e a Poesia Brasileira, faz um belo trabalho comparativista. É um livro, ele vai falar só de poemas, né, evidentemente. Não, ele não fala só de poemas, porque Camões também não escreve só poemas, ele escreve também peças de teatro, né? Mas ele vai falar de textos, principalmente textos em verso, em que Camões vai estar presente na literatura brasileira. Então, partindo agora deste livro, aí a gente vai pensar aqui, Machado de Assis, por exemplo, tem na poesia... engraçado. Tem na poesia muito da presença portuguesa, da presença de Camões, tá? Então, o slide de vocês está faltando uma parte, mas eu vou ler aqui. Então, nós temos Machado de Assis, por exemplo, nos poemas de Crisálidas, de 1864, Falenas, de 1870, e Americanas, de 1875. Então, a presença de Camões em Machado de Assis se faz sentir na poesia. Se faz sentir também em outros textos, nas crônicas e em romances também, mas não recortei aqui, recortei apenas a título de informação esses poemas. Carlos Drummond de Andrade, principalmente no poema Máquina do Mundo, que é uma releitura da Máquina do Mundo, que está no canto 10º dos Lusíadas, só que esta máquina acontecendo em Itabira, em Minas Gerais, no interior, né? Então, a intertextualidade ou a releitura e a presença do Camões agora na poesia brasileira. Também Camões aparece em textos satíricos e humorísticos, né? Eu quis trazer uma outra leitura, né? Depois do advento da República, por exemplo, os Lusíadas estão presentes em textos que criam uma epopeias avessas. Nós estamos falando de república pós-monarquia. Evidentemente que a busca por uma identidade, por uma cor local, pelo nacionalismo, fica muito forte nesse período, né? Então, o Camões vai ser relido, né? A epopeia vai ser relida agora de forma satírica, de forma humorística, né? Estava já aí o resultado de uma busca da cor local, da identidade brasileira e de um antilusitanismo que acontece no Rio de Janeiro, justamente quando se está instaurando a República ou, consequentemente a esse antilusitanismo, a República é instalada e a gente sabe das questões políticas que elas acontecem no decorrer do tempo, né? Então, a literatura vai estar aí como mote, como base para essa discussão política, né? Isso que eu queria dizer para vocês. Se os Lusíadas também são, né, um livro que fala da identidade portuguesa, ele também vai falar da identidade brasileira na sua presença aqui.
tanto na presença em que vai laudar, em que vai aplaudir, em que vai homenagear, quanto na presença que vai satirizar a epopeia. Né? É importante a gente ler os dois lados da moeda. Né? Aquilo que se nega muitas vezes se afirma também. Né? São vários escritores, mas vários. Gilberto Mendonça Teles tem uma lista enorme, mas eu trouxe apenas alguns escritores que a presença portuguesa está na obra deles. Claro, Tomás Antônio Gonzaga, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, no poema Que Cousa é um Ministro, em que ele faz um pastiche do episódio da Inês de Castro, Mário Quintana, nos poemas em homenagem, né? Manuel Bandeira, no poema A Camões. A gente tem uma lista de poetas que vão escrever em homenagem a Camões. Drummond, no livro Boitempo, né? Então, a gente tem que andar muito rapidamente aqui, só para mostrar para vocês, preocupada aqui com a hora. Aí eu trouxe um trechinho do Drummond no livro A Paixão Medida, no poema História, Coração, Linguagem, que é um poema em homenagem a... Eu não trouxe o poema todo, tá, gente? Só um trechinho mesmo, né? Só o primeiro trecho. Em homenagem a Camões. Então, rapidinho, né? Vocês vão ver a relação do poema com aquilo que a gente leu no início, né? As armas dos barões assinalados, que é a proposição dos Lusíadas. Só um minuto. Dos heróis que cantaste, restou senão a melodia do teu canto? As armas em ferrugem se desfazem. Os barões nos jazigos dizem nada. É teu verso, teu rude e teu suave balanço de consoantes e vogais, teu ritmo de oceano sofreado, que os lembra ainda e sempre lembrará. Tu és a história que narraste, não o simples narrador. Ela persiste mais em teu poema que no tempo neutro, universal sepulcro da memória. Então, eu quis ligar o poema com o título da fala, né? Que é o Camões e a memória, né? Que espaços da memória, né? E esse poema do Drummond traz essa relação do Camões com a memória nossa, com a memória brasileira. Eu acho muito interessante, muito bonito, né, na verdade, quando o Drummond escreve: tu és a história que narraste, não o simples narrador. Camões passa a encarnar a própria história da epopeia, a própria história de Portugal. Né? Muito bem. Aí nós temos um poema satírico, né, muito interessante, que é uma propaganda. Né? É uma propaganda semelhante até ao momento que nós vivemos, né? Pós a gripe espanhola, né? Que chama-se Bromilíadas, em que aparecia na revista Quixote durante muito tempo, a revista do Rio de Janeiro. E aí se pega o estilo da epopeia camoniana para se fazer uma propaganda, uma publicidade de um remédio que se chama bromil. Né? Então, vamos lá. Os homens, então, não é só, né, entre os intelectuais que o Camões está presente. Quando eu trago essa propaganda, eu estou dizendo da popularização do Camões para as pessoas. Né? Os homens de pulmões martirizados, que é uma paródia, né, gente? Que de uma simples tosse remitente, por contínuos acessos torturados, passaram ainda além da febre ardente. Em perigos de vida atormentados, mais de quanto é capaz um pobre doente, entre vários remédios encontraram o bromil, que eles tanto sublimaram. Muito bem. Acabou com Camões, né? Oh, meu Deus, Camões é tão clássico, né? Tão venerado, daqui a pouco ele se parodia numa propaganda de um remédio. Olha, eu acho que a gente tem que ler as avessas, né? A gente tem que ler que quando você lê uma propaganda de remédio numa revista, essa propaganda foi feita durante muito tempo, você está dizendo de uma identidade de um país. É uma revista popular, né? Muita gente vai saber que aquilo está se referindo ao poema de Camões. Então, a gente lê que, olha, Camões era lido, Camões era conhecido. Camões era livro didático, né, gente? Então, é interessante como a literatura, ela
ela era popularizada, como Camões se tornou popularizado. Então, digamos que esse Bromelidas, essa propaganda que carnavaliza, de certa forma, porque desconstrói, né? Tira do trono, não é isso a carnavalização, gente? Lá a gente pensa no Bakhtin, né? Mas, de certa forma, ela passa um outro lado da história do Brasil. Um outro lado de que as pessoas conheciam. Propaganda tem que falar direto. A gente estudou, né? Nós estamos falando aqui de um lugar muito semelhante para quase todos nós, né? As funções da linguagem e tal, a função fática, aquela coisa toda. E a gente está vendo que uma das funções da propaganda é chamar o espectador, o leitor, né? E se chama falando uma mesma linguagem, que é o conhecimento de uma epopeia, né? Então, eu leio de forma positiva, tá, gente? Essa propaganda que desconstrói e descarnavaliza. E aí, foi tão forte, tá muito pequenininho, né, gente? Não tem como aumentar mais mesmo, não, tá? Foi tão forte essa propaganda do remédio Bromil que o Drummond, no poema Primeira Eleição, que está em Boitempo, vai se remeter a esta palavra, né? Então, vamos lá. Eu vou ler devagar, mas está muito ruim para vocês. Marechal é sobre a eleição, né? Uma disputa entre Marechal Hermes e Rui Barbosa, né? Então, vamos lá. Marechal Hermes e Rui Barbosa lá vem guerreando pela montanha. Olha a trovoada, a pena, a espada. Qual perde? Ganha e na sacada. E na sacada, o brado rouco, retintim, a espora, a hora do boletim. Toda a cidade se apaixonando, mas as mulheres, o voto quando? Menino vota, não faz de conta. Ruísta, hermista, Rui Barbosa, né, Hermes, sangue na crista. Somos de Rui os vestilários, já tudo Rui entre os contrários. O formidando o sonho da vitória, ao município tamanha glória. Engraçado, o meu está dividido em 3 colunas e de vocês não está aparecendo, né? Oh, meu Deus. Doces projetos, altos propósitos, sonhos urbanos, ideais humanos. Rui vencedor, vive o Brasil, de Hermes na posse, tosse, Bromil. Não é um poema satírico, não é um poema que o Drummond brinca, um poema que o Drummond vai falar da disputa eleitoral entre Marechal Hermes e Rui Barbosa, e no final ele retoma a propaganda, né, do remédio Bromil, que fazia uma paródia dos Lusíadas. Então, como que foi marcante essa propaganda, né? Quer dizer, anos depois vai o Drummond e retoma isso. Como que a literatura vai perpassando, como que essa cultura vai transitando, né? Agora, no slide 25, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, acho que vai dar tempo, né, Jaqueline? De Camões e a censura no Brasil. Muito bem. Como que o Camões passou a ser uma reação à censura no Brasil? E aí, gente, eu vou fechar com a penúltima, na verdade, a penúltima imagem dos meus slides, e aí vocês já vão ficando aí um pouco interessados, por favor, né? Bom, nós temos o ato institucional número 5, né? O famoso AI-5, né? Infelizmente, isso faz parte da história do Brasil, em 13 de dezembro de 1968. Muito bem. A gente tem esse momento em que os censores iam para as redações dos jornais para investigar ou para liberar. Vocês lembram que o Camões foi liberado para publicar? Para ser publicado pelo Tribunal do Santo Ofício, né? lá em 1572, e aqui em 1968, no Brasil, aquilo que era publicado nos jornais passava pelo crivo da ditadura, né? Então, nessa época, anos 60, anos 70, né, foram vetadas mais de 1.100 matérias em jornais. O jornal O Estadão, e o Jornal da Tarde, por exemplo, reagiu publicando receitas que não existiam, receitas que eles inventavam, que nunca iam dar certo. Mas o Estadão reagiu publicando 2 vezes no jornal Os Lusíadas. Versos, né? Vetou uma matéria, no lugar da matéria, reage-se colocando Os Lusíadas. Trechos, né? Então, publicou-se 2 vezes os 8.116 versos que compõem
o poema de Luiz Camões, Os Lusíadas, né? Essa publicação foi feita de 1969 até 1975, de dezembro de 69 até janeiro de 75. É muito tempo. É muito tempo, gente, se a gente pensar, né? O Camões transitou, apareceu nos jornais durante o período da ditadura no Brasil, como reação, né? Então, aqui eu trago para vocês um exemplo, né? Em que tem o canto primeiro de Os Lusíadas, tá? E no jornal O Estado de São Paulo, em julho de 1973, abaixo da manchete, Júlio de Mesquita Neto recebe pena de ouro. Né? Então, nós temos aí o primeiro canto de Os Lusíadas. Nós temos um outro exemplo aqui, a notícia censurada no... deu para ver? Acho que não, né, Jaqueline? O slide 26, por favor. Então, o slide 26, gente, é a publicação do primeiro canto de Os Lusíadas, uma parte, evidentemente, em julho de 1973, no jornal O Estado de São Paulo, certo? Junto a essa notícia, essa manchete, né, Júlio de Mesquita Neto recebe pena de ouro. O próximo slide, nós temos aqui a notícia censurada no jornal O Estado de São Paulo, de 2 de agosto de 1973. A notícia censurada é essa daqui. CNBB procura quem prendeu o Casaldaglia. Difícil, né, gente? Casaldaglia. Eu sempre falei Casaldaglia. Casaldaglia. Mas tem que falar rápido, né? É da sucursal de Brasília, enfim. O engraçado é que eu sempre falei Casaldaglia. Enfim. Então, essa notícia não pode ser publicada, certo? Essa notícia de 2 de agosto de 1973, ela foi censurada. No lugar, eles publicaram novamente o canto primeiro de Os Lusíadas. Verei amor da pátria não ouvido, de prêmio vil mais alto e quase eterno. É interessante, não sei se alguém já fez esse trabalho, provavelmente sim, não sei se não fez, aí está aí uma sugestão, né, de comparar que trechos de Os Lusíadas eles publicaram, né, em comparação às notícias que foram retiradas. Que diálogo a gente pode promover com os trechos dos Lusíadas recortados em relação às notícias que foram retiradas. É claro que isso só vai acontecer depois, né? Durante o período em que foram publicadas, as pessoas não sabiam. Mas o Camões passa a ser uma manifestação política, uma manifestação, um recado, né? Por que está publicando os Lusíadas numa época da ditadura? Né? Isso é claro que as pessoas só vão ter acesso a essas informações depois. Mas dá um trabalho interessante, né? Se é que já não existe, né, gente, esse trabalho. Muito bem. Bom, alguns escritores... Agora eu vou falar do Prêmio Camões, aí no 28º. Nós temos vários brasileiros que receberam o Prêmio Camões. O que tem a ver Prêmio Camões? Não sei porque o nome Camões tem a ver, né? Principalmente no momento em que nós vivemos, no governo passado, que o Prêmio Camões, assim como o Camões publicado durante a ditadura, o Prêmio Camões passou a ser resistência. O Prêmio Camões teve um posicionamento político para o Brasil, né? Então, a gente tem o primeiro poeta que recebeu o Prêmio Camões do Brasil, que é João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz, temos aí, né, algumas mulheres, a Lígia Fagundes Telles, né? Tem mais homens, né, gente? Jorge Amado, que era comunista, enfim, né? O crítico Antônio Cândido, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, João Baldo Ribeiro, que é muito considerado, Ferreira Goulart, Raduan Assar, Chico Buarque e Silviano Santiago, né? Os 2 últimos que receberam. Muito bem. Aí, João Cabral de Melo Neto, né, que foi o primeiro que recebeu o Prêmio Camões, em 1990, eu quis destacar o João Cabral de Melo Neto por ser o primeiro e quis destacar Chico Buarque, que recebe o Prêmio Camões, e ele vai receber o Prêmio Camões do próximo governo. Jaqueline, primeiro no 29º slide, que é a foto em homenagem a João Cabral, que é o nosso primeiro poeta contemplado com o Prêmio Camões, né? E agora, o próximo slide, 20º, que é o Chico Buarque, né? Enquanto cantor, enquanto escritor, evidentemente, aqui recebendo o Prêmio Camões, não do governo
durante o qual o período, né, ele recebeu o prêmio, ele foi premiado, mas sim do próximo governo. Então, eu acho que esta foto é muito emblemática. E essa foto dialoga lá com o Camões no jornal Estado de São Paulo, né, no Estadão. A importância que tem Camões para a política brasileira, para a identidade brasileira, para a cultura brasileira. O que representou o Prêmio Camões num período quem foi, né, premiado foi Chico Buarque, foi impedido de receber este prêmio, porque o governo anterior não quis dar este prêmio a Chico Buarque. Ele precisou que nós passássemos aí, né, os 4 anos, assumisse um outro governo, para que o outro governo pudesse lhe passar o prêmio, né? Então, eu acho muito emblemática essa questão, essa situação. E para fechando, né, já quase fechando, nós temos agora um crítico literário, um que nos é muito caro, né, que é o Silviano Santiago, que recebe o prêmio, sim, como escritor, né, claro, mas que recebe o prêmio, e também emblemática a imagem, né, da nossa ministra da Cultura, né? Então, nós temos uma ministra da Cultura que hoje também tem uma representatividade muito importante, né, uma mulher negra, né, dando um prêmio Camões. Se a gente pensar em toda a questão da nossa colonização, né, eu acho isso bastante emblemático também. Bom, a próxima slide é o Brasil em Os Lusíadas, já fechando, né, já terminando. Trago essa imagem que é, entre aspas, né, gente, o Descobrimento do Brasil, que é um quadro lindíssimo do Cândido Portinari, e de todas as imagens que a gente tem, da primeira missa e tudo mais, eu quis escolher justamente essa para vocês, porque o destaque desta imagem não são as naus chegando, mas é a reação dos nossos povos, né, que aqui estavam, né, dos nossos povos originários, dos nossos indígenas, em relação àquilo que está chegando, que está no quadro de forma indefinida, né? É um monstro que está chegando, é algo muito grande, muito diferente, e a reação dos indígenas, dos povos originários, me chama muita atenção neste quadro, então eu escolhi este quadro justamente por isso. E dentre as previsões, né, das vitórias dos povos portugueses, está este trecho no canto 10 de Os Lusíadas, prevendo a chegada dos portugueses, ao Brasil. Mas cá, onde mais se alarga, ali tereis parte também. Com pau vermelho nota de Santa Cruz, o nome lhe poreis. Descobri-la-á a primeira vossa frota. Claro que não é uma previsão, né? Eles aqui chegam em 1500, Os Lusíadas foram publicados em 1572. Portanto, 72 anos depois de portugueses estarem aqui no Brasil, Camões efabula, né, a previsão de um futuro que é o domínio do povo brasileiro na terra de Santa Cruz. Ele já sabia, já estava há 72 anos os portugueses estavam aqui, mas Camões coloca isso como previsão, né, nos Lusíadas. E, para fechar mesmo agora, o Real Gabinete Português, no Rio de Janeiro, em que a gente tem ali um manancial de obras, né, inclusive um dos exemplares mais antigos de Os Lusíadas, se não me engano, a primeira edição tem no Real Gabinete Português. Muito obrigada, acho que eu falei demais, é isso, gente. Falou não, falou coisas maravilhosas. Ainda bem que falou. Ué, foi tão lindo. Coisas maravilhosas demais, né? Vou só trocar a ordem da palavra na frase. Oi, Eliana, você sabe que eu não via as coisas dessa forma. Muito tempo que eu me formei, mas ficou mais claro. Que espaço de memória é esse, né? Sim. Foi de todos os lados. Música, sim, política, sim, né? Sim. Então, assim, trouxe muitos esclarecimentos para mim. Eu adorei. E tem mais outros, né? A gente só fez um recorte mesmo, né? Claro, tem outros espaços também, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Mary. Muito obrigada. A gente sempre fica nervosa, sempre, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Eliane, você arrasou. Estava nada nervosa. Se eu chegasse e me falasse, estava bom demais. Mas são tantas informações. O interessante da Eliane é isso, até em sala de aula.
a gente fica meio perdido, porque ela vai levando a gente em viagens. Ela pega de cá, pega daqui, amarra daqui. Gente, de onde que sai tantas coisas? E a sua fala não foi diferente hoje. Então, eu estou muito agradecida. Agradeço a você, em nome de todo mundo, né? De todos os nossos profissionais de letra, que hoje, para mim, foi um grande aprendizado, né? E você está olhando aí no chat, tem alguma coisa, Samuel? Estou olhando. A Camila disse alguma coisa que eu não consegui escutar, não sei se ela queria perguntar. Você fica nervosa, o que será de nós mesmo, rapaz? Não sei. Você nem brinca. Mas a gente fica, eu estava contando antes de nós começarmos, que o Toninho chegou da UFSJ, que ele foi corrigir as provas, né, da seleção, e disse assim, com o olho desse tamanho, quantos slides você fez? Quantos slides tem que fazer? Eu falei, igual criança. Igual aluno, gente, não adianta. Muito obrigada. Aluno é aluno em qualquer lugar, né, gente? Sempre a gente vai apresentar, a gente fica nervoso do mesmo jeito, né? Nossa, eu gostei muito. Ninguém quer fazer nenhuma colocação, ninguém quer comentar. Eu gostaria de começar. Sim, sim. Em primeiro lugar, agradecer, né, pela maravilhosa aula. E como que Camões, às vezes, é uma figura tão distante, tão esquecida por nós brasileiros, né? Às vezes fica num limbo tão grande, a gente não imagina que ele é tão presente na nossa cultura. Né? E aí eu gostaria que você dissesse, se você te perguntar, como que você acha que daqui para frente, como que a educação poderia abordar o ensino de literatura, pode trazer, mostrar ainda mais toda essa maravilha que você conseguiu aqui mostrar para a gente, fazer tantos recortes, né? Samuel, pergunta sem resposta, né? Porque assim, não sei, né? Porque a educação tem passado por processos também assustadores, né? A gente vê, por exemplo, a última semana, o livro da Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Avó, proibido. O que tem de mais naquele livro? Né? Assim, para ser proibido. Então, assim, por isso que eu faço questão de abrir sempre as minhas falas de Camões com o parecer do Tribunal do Santo Ofício. A literatura vai passar por proibições a vida toda. Seja em qualquer época, ela vai ser rechaçada. Século XIX, Flaubert foi condenado, né, passou por um processo. Então, assim, eu acho que somos nós, sabe? Porque é a gente na sala de aula, é a gente no dia a dia, é a gente desconstruindo, porque eu acho que a propaganda, eu gostei muito da propaganda nesse sentido, a gente tem que desconstruir essa classicidade, né, esse cânone, e trazer. Então, a propaganda faz isso. Né? Que legal que trouxe o Camões para uma propaganda de remédio para tosse, sabe? Eu acho que é por aí. E, de repente, quem sabe, se você lida com seus alunos nesse sentido, vamos escrever uma propaganda a lá Camões, a lá, né? Então, eu acho que é trazer... Eu tenho sempre um exemplo de uma pessoa que disse assim, uma vez para mim, nossa, eu comprei uma coleção tão bonita, encadernada de livros, e meus filhos não gostam de ler. Falei, pois é, mas o livro está lá em cima na estante, a criança não tem acesso, e eu sempre presentei bebês quando nascem com aquele livrinho de banho, põe dentro da banheira. Para ser comido, o livro é para ser mordido, o livro é para ser rabiscado, o livro é um objeto para ser amado. E amar, às vezes, implica destruição do livro pela criança. Então, eu acho que o livro tem que estar próximo da gente, sabe? Nesse sentido, né? Materialmente falando. Então, a partir do momento que você desconstrói essa coisa de livro, biblioteca, intelectual, você traz a literatura para perto, né? Mas assim, não tenho receita para isso não, quem dera, sabe, Samuel? Mas eu acho que é por isso, eu acho que você tem que, assim como você coloca um carrinho, você coloca um brinquedo, você coloca um livro, ele tem que estar no mesmo nível de qualquer objeto, ele é lúdico antes de tudo, né? Tem que ser apresentado para a criança de forma lúdica. Fica a dica aí, viu, Tuane? Você vai falar da leitura e a prática da escrita, da educação básica. Ela sabe tudo. Já pode colocar. Obrigada. A Maria Ângela quer falar, você está com... Não, mas eu queria saber se tem perguntas do pessoal que está aí, para não atrapalhar. O meu chat aqui, não sei se é versão, eu não consegui visualizar o chat, porque estava gravando. Não tem nenhuma pergunta. A próxima é a Maria Ângela.
Não, primeiro eu vou ser breve, viu, Lili? Estou muito emocionada com a sua fala, com a grandiosidade da sua aula, que foi uma grande aula. Eu fico pensando assim, como eu também disse para o Samuel no primeiro encontro, que a Adelaine falou sobre a Virginia Woolf e eu sobre a Conceição Evaristo, como que seria bom que todos os nossos alunos, né, e o público em geral, os professores também, que a gente pudesse partilhar e compartilhar de momentos como esse, sabe? Foi esse brilhante, excelente, que saudade de te ouvir assim, né? Porque a gente conversa tantas coisas, né? E que coisa boa, e ao mesmo tempo você vai levando a gente para um lugar e ao mesmo tempo você vai pontuando e costurando. E eu fiquei pensando, né, quando você começa com as primeiras estrofes dos Lusíadas e depois Legião Urbana, e aí eu fiquei me lembrando que eu acho que, de certa maneira, costura a sua fala. Uma canção do Caetano Veloso no disco Velô, que às vezes eu dou essa música, seja em literatura, na aula de literatura, ou música e literatura, que ele começa, né? Chama Língua. Eu gosto de roçar a minha língua na língua de Camões. Uma confusão de paródias e de prosódias. Eu acho que, de certa maneira, pensando nos autores que você nos trouxe aqui, né? Desde o Graça Aranha, aqueles que vão louvar, ou A Máquina do Mundo, e que, de certa maneira, ou de uma maneira brilhante, o Zé Miguel Wisnik escreve um livro fantástico sobre maquinação do mundo, A Maquinação do Mundo, e ele vai falar disso também, e o Caetano vem para erotizar essa aclimatação da língua portuguesa, uma apropriação no sentido, eu vou descolonizar a língua portuguesa. Sabe? Então, e vem, quer dizer, o disco Velô vem num momento muito forte, né? Da produção cultural brasileira, da produção política, e quando ele vai dizer, né, eu gosto de roçar a minha língua na língua de Camões, e o Caetano tem esse algo do lânguido, do erótico, da corporeidade, ele traz Camões para dentro do Brasil e roça no corpo de Camões e na língua, que é uma alegoria e uma metáfora. Então, eu fiquei pensando, né, como que com todos esses autores, e que tem outros também, tem aquele conto lindo, maravilhoso, o Adamastor, né, um conto contemporâneo, como que Camões vem sendo, durante décadas, desde século XVII, XVIII, XIX, 17 a gente tinha o Gregório, né? Fantástico, mas no século XVIII, XIX, século XX, século XXI, que são movimentos de presença e de ratificação da presença de Camões, e aí eu não estou colocando como uma questão canônica, porque ele é cânone, não adianta, né? E autores canônicos, e quando eu adoro, né, quando o Graciliano fica enfastiado, né, porque imagina o que é fazer uma criança ler os Lusíadas. É barra pesada demais. Então, eu lembro que a gente, na Letras, você veio anterior a mim, a gente procurando a oração, que vem o sujeito, o verbo lá embaixo, e o predicado. Então, eu fiquei pensando nisso, sabe? Nessa letra, língua, que é o que a gente o tempo todo está fazendo essa mistura, né? Nessa formação de identidades e dessa língua que se constitui a partir de que você tem o Renascimento em Camões e, ao mesmo tempo, como é que ela é apropriada até hoje. Então, só queria falar isso, como que me provocou, sabe? Provocou demais. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigada. Muito obrigada. Sua fala me fez lembrar também um poema que eu sempre falo para os meninos, que é do Oswald, né? Eles chegaram debaixo de uma baita chuva.
fosse um dia de sol, a gente tinha tirado a roupa dele. Pena, fosse um dia de sol, o índio teria despido o português. Pois é. Mas aí vem o Caetano e despe, né? E beija na boca. E ele roça, e ele coloca a língua, né? E que foi um momento difícil também, porque essa música foi proibida e depois colocada de novo no mercado fonográfico. Sim, pois é. Como é que o Brasil consegue, né, sobreviver a isso tudo, né? A essa colonização, que não foi leve, né, gente? A gente sabe disso. Eu ouvi o Krenak há poucos dias, na entrevista, e perguntou para ele, o Roberto Dávila, né, sobre fim do mundo, né? Qual o livro dele, né? Maneiras de evitar o fim do mundo. Ele disse, não nos preocupemos com isso, porque nós, povos originários, já passamos por vários fins de mundo. É forte isso, né? É forte. Né, e estamos sobrevivendo. Então, assim, os povos originários, os povos negros, né? Esse Brasil quer essa mistura mesmo de tudo, que a gente também não tem que negar. Eu acho que a gente não tem que negar essa presença portuguesa, porque ela existe. Claro que não. É o que o Caetano faz, né? Eu vou roçar minha língua na dele. É verdade. Então, assim, não há que negar, né? Também há que ter consciência, né? E também há que aplaudir, porque também tem beleza, tem muita beleza, é uma literatura muito, muito rica, muito bela, a gente está vendo essa literatura novíssima, como também eles revêem o seu passado, então, negar nunca é legal, né, gente? Nunca você tem que enfrentar os seus demônios sempre, né? E também os fantasmas e aquilo que é belo também, tirar proveito disso tudo, porque nós somos essa mistura, esse caldeirão mesmo, eu acredito a nossa cultura é por aí, não é? Muito obrigada. Com certeza, nós que agradecemos. Agradeço demais. E foi um prazer estar aqui, foi um prazer, né, ver Camões desta outra forma, porque em sala de aula a gente tem aquela função de dar aula, né, de explicar um pouco, né, para o aluno ser professor, e é bom quando a gente foge um pouco disso, né? Acho que a Camila quer falar. Camila quer falar. Gente, quero. Abra as câmeras todo mundo aí para a gente tirar uma foto, por favor. A divulgadora. Vamos lá. Obrigada, missão dada, missão cumprida, né, gente? Pagar um perfuminho também. Mariângela está aí, né, Mariângela? Firme e forte também, né? Ah, sempre! Deixa só eu trocar aqui para aparecer todo mundo, que não está aparecendo. As meninas que me encantaram na graduação, Mariângela e Eliane, Mariângela. É bom demais. Tá Natália está aí. É bom que a gente vê os rostinhos. Natália. Tem mais. Não está aparecendo para mim, não. Não parece todo mundo. Não parece, não. Não, mas eu já consegui mexer aqui na configuração. Não cabe na tela. Tem que mexer na densidade de telas que aparece. Tem uma forma de mosaico que aparece mais gente, não tem, Samuel? Uma forma de mosaico? Isso, eu já coloquei, a minha tela já está com esse mosaico. Já tirei o print aqui, viu? Samuel não salva o print, a gente vai tirar a foto, por favor. Então envia para nós. Já vai chegar para vocês já. Eu tô indo. Gostaria, então, né, agradecer a Eliana pelo aceite, né? Como eu disse no começo, principalmente, agradecer a todos que aceitaram nosso convite para essa semana, mas de maneira mais próxima, Maria Ângela e Eliana me deram muitos conselhos, né, de março até agora, né? E tantos outros, né? Tantos outros, Camila, com a parte de divulgação, Tuane também, que gentilmente está trazendo o IFE, né? Para esse nosso evento. Então, para a gente fazer esse momento de comunhão, de partilha dos cursos de letras de São João del Rei, né? Que são 3, né? Nós temos o curso de letras língua inglesa, né? Então, FSJ, que no segundo semestre também vai ter o seu momento, né, o seu evento de língua estrangeira. Nós não temos um evento aqui, nenhuma atividade com a língua estrangeira, porque será no segundo semestre, especificamente ensino de língua estrangeira. E aí, lembrando a programação para amanhã, e dando alguns avisos básicos, né, serei bem breve.
projetando aí para vocês, amanhã nós vamos ter, às 18 horas, o workshop com a professora doutora Patrícia Pedrosa Botelho, do IF Sudeste, Campo Juiz de Fora, junto com a Tuane, né, Tuane? A professora Josiane. Isso mesmo. E Mariana Barros. Um detalhe interessante, né, que a professora Patrícia, que eu não conheço pessoalmente, né, foi o intermédio foi através da Tuane, ela é a orientadora e a professora Josiane, a co-orientadora. Tuane, Arthur e Mariana participaram, né, como colaboradores, como Tuane vai poder dizer melhor amanhã, né, sobre isso. Mas por que eu fiz questão de colocar todos, os mais experientes e os menos experientes, como professores? Somos todos profissionais de letras, não só professores. Professores, autores, tradutores, enfim, né? Somos todos profissionais. Então, essa semana é para brindar o trabalho de todos. Alguns avisos importantes, continuando a programação, né? Temos também o seguinte momento, às 19h30, o professor José Antônio. Gracinha. Eu fiquei quase meia hora conversando com ele agora à tarde, né? Também, fechando os últimos detalhes, muito atencioso, como todos, né? Toninho, né, que vai estar com a gente na quinta-feira. O Afa Vasquez também, que é um professor e ilustrador. O Richard Bertolin e o Wagner, todos, né? Muito atenciosos, muito presentes, né, nesse evento, compartilhando com a gente a experiência deles e o trabalho deles. Então, o Zé Antônio vai estar amanhã, às 19h30, falando, desvendando os mitos da linguagem. Né? Vai ser interessante. Oi? Vai ser muito interessante. Não posso dar spoiler que vai vir amanhã, mas se é para falar de mito, né, vamos desvendar os mitos, né? Que o Zé Antônio vai falar com a gente. Que alguns detalhes técnicos, né, vocês têm acesso à programação na página do evento, mas alguns detalhes técnicos. A lista de presença é feita automaticamente pelo Evelyn, né? Que é a plataforma. Então, é importante a pessoa acessar pelo link que a plataforma gera. Por isso que a gente não compartilha o link do Meet direto, né? Para sair na lista de presença. Próxima questão é que a gente vai ter a certificação, a emissão das declarações na próxima semana, né? Do dia 27 ao dia 29. Os certificados serão emitidos e enviados para todos vocês. Tanto convidados, quanto equipe técnica, quanto participantes receberão seus certificados e declarações, né? E, no mais, muito obrigado. Amanhã, às 18 horas, então teremos 2 links amanhã, né? Serão 2 e-mails. Confira a caixa de e-mail de vocês. Às 18 horas, o workshop, e às 19h30 a palestra. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. E até mais. Abraço, Eliana, Mariana. Muito obrigada. Marcelino, muito obrigada. Nada. Obrigado a Mary, né? Também todos presentes, prestigiando esse momento aqui com a gente. Um beijo, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Samuel, eu preciso falar com você, tá? Não saia.